Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube para mais uma gira virtual do Templo Escola Pai João de Aruanda. Hoje, última gira do mês, como de costume, a gente faz uma gira de esquerda, uma gira de Exus e Bombogiras. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Deus, que a gente tem uma gira maravilhosa, né, Deus? Isso, Gleison. Boa noite a todos e todas que aqui estão. E vamos iniciar nossos trabalhos. É isso, vamos lá, já formando essa corrente. Pode iniciar com a prece. Então, neste momento em que a espiritualidade já se faz presente, a gente agradece essa feliz oportunidade dessa gira virtual, formando essa corrente mediúnica, formando essa egrégora para a caridade, para o bem, pedindo a proteção e guarda desta casa do Templo Escola Pai João de Aruanda e agradecendo essa feliz oportunidade dessa noite de estarmos aqui fechando o mês com mais uma gira. Agradecemos essa noite de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E para babá, Oxalá. E para babá, Oxalá, salve. Mas eu vou te pedir para fazer a proteção da casa. Então, aproveitando a presença desses guardiões, Exus e Pombogiras, a gente pede a proteção do Templo Escola Pai João de Aruanda, a gente pede a proteção a todos aqueles e aquelas que estão aqui neste momento conosco para a realização dessa gira e pedimos também a proteção dos espaços onde as pessoas que estão nos vendo estão assistindo e que possam também receber essa energia. Todas as energias aqui manipuladas sejam energias para o bem, para a caridade, na proteção desses guardiões. Laroye Exu, Laroye Bombogira, Exu Emojubá. Vamos lá, o que você trouxe de ensinamento hoje para gente? Então, a gente está fechando o mês de agosto, né? Então, nós estamos na última gira do mês de agosto e a gente falou que iria trazer sempre fundamentos com relação ao Obaluayê, com relação às homenagens que a gente fez esse mês inteiro, né? Um mês bem ativo, foram 5 giras, né? Então, estamos na 5ª gira falando dessa vibração Iorimá, vibração desses caboclos de Obaluayê. E uma das coisas que a gente sabe com relação a essa vibração é que o Obaluayê é o senhor da passagem, o senhor que também rege os cemitérios, que rege aí a vida e a morte, essa passagem do estado do campo físico para o campo espiritual, né? Então, a gente sabe disso. E aí a gente vai falar de Calunga, que é uma palavra do idioma quimbundo, que a gente adota dentro da Umbanda, mas que pouco se fala, assim como todas as palavras de origem africana que a gente fala no Brasil, que a gente esquece de referenciar que são palavras africanas, né? São tantas que a gente utiliza na nossa língua e que a gente não fala. E Calunga é uma dessas palavras, né? Num país onde a história do negro tem sido silenciada, ocultada e negada, ainda tendo a cor branca como atestado de boa conduta, não pode ser, no mínimo, estranho o esmaecimento da história das palavras dessa origem étnica, né? Dentre elas, o vocabulário Calunga, que, apesar do seu inegável valor histórico e sua indiscutível riqueza semântico-filológica, é também vítima da discriminação, da repressão e da violência, muitas vezes institucionalizada e camuflada, mas permanentes e dolorosas, preservando hierarquias e racismos, né? Ou seja, uma das formas do racismo antinegro mais arraigada na alma brasileira é aquela que procura reduzir todas as línguas africanas à condição de dialetos, né?
Além desses estigmas, sabemos que não ser fácil escrever a história e significados das palavras vindas dos povos e culturas bantus, com cerca de 500 línguas faladas na África Negra, né? Fundamentadas com forte parentesco e milhares de raízes, das quais várias vieram para o Brasil, entre elas o Kikongo, o Umbundo e o Quimbundo, que era mais comum entre os negros que vieram para cá, né? Pelo seu uso mais extenso e mais antigo no Brasil, é de onde vem o vocábulo calunga, né? Os congoleses e os angolanos, né, os negros que vieram do Congo, que vieram da região de Angola, da África Centro-Atlântica, como era assim chamada essa região da África, né, foram os primeiros a serem trazidos para o Brasil como escravizados. Calunga era uma palavra ligada às suas crenças religiosas e ao mundo dos ancestrais, pois era deles que vinha a força. Esses povos bantus, o mundo era representado, para esses povos bantus, o mundo era representado como uma grande roda cortada ao meio. E em cada metade havia uma grande montanha. Numa metade da roda, o pico da montanha ficava virado para cima, mas na outra metade a montanha estava invertida de cabeça para baixo. De um lado da roda, a montanha de cima representava o mundo dos vivos. De outro, a montanha de ponta cabeça representava o mundo dos mortos, terra dos ancestrais. As duas montanhas eram separadas por um grande rio, no que eles chamavam de Calunga. Por isso, para eles, Calunga era o nome desse lugar de passagem, por onde os homens podiam entrar em contato com a força dos seus antepassados, né? Então, ou seja, Calunga vem desse nome dado a esse rio, que é justamente a ligação entre os dois planos, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, já explicou, para os africanos, o mundo espiritual e o mundo material, né, assim, os dois mundos, eles se permeavam, e essa convivência entre os deuses, essa convivência dos orixás, dos enquices, dos voduns, com o próprio povo, era muito comum essa convivência entre eles. Então, não tinha uma separação como a gente faz dos povos cristãos, né, que tem céu, inferno, terra, purgatório. Então, não tinha isso. Os dois mundos eram muito interligados, né? E existia ali Kalunga Ngombe, na África, que é considerado o deus angolês, né, um inquice, né, das profundezas do globo terrestre, né? Então, essa cultura de Kalunga vem desse momento, né? Muitos foram aqueles que não conseguiram concluir a travessia do Oceano Atlântico vindos da África ao Brasil. E, quando mortos, eram atirados ao mar que separava os dois mundos, né? O fato desse oceano no meio separar os dois mundos aí remete a esse rio que separava os dois mundos, plano espiritual e plano material, né? Nessa travessia, a chegada em terra firme era incerta para os africanos embarcados, e a Calunga Grande poderia ser o destino final para aqueles que não chegassem vivos ou sãos. O ambiente insalubre e os maus tratos a bordo dos navios negreiros contribuíam para ampliar a incerteza da chegada. Castigos corporais, assassinatos em massa e doenças graves e contagiosas faziam parte dessa difícil travessia. Nesse sentido, a Calunga Grande, passando pela língua quimbundo, na origem africana, que encerra a ideia de grandeza, imensidão, significa mar, oceano, pois o oceano é miraculoso, reservatório de forças, né? Então, o mar ali dessa travessia também passou a ser chamado de Calunga, assim como aquele rio que dividia os dois planos aí, né? Calunga também pode ser trazido como um sentimento de vazio, né? O luto é um processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causados por uma perda. O vazio da ausência é uma das dores mais intensas que o ser humano pode sentir. Viver o luto, ainda que seja muito dolorido, é um processo essencial para que a pessoa possa se reconstruir e se reorganizar diante da quebra inevitável de um vínculo. Esse sentimento para o povo banto é chamado pelo termo também de calunga, que quer dizer vazio ou espaço oco. Esta palavra era utilizada quando algum parente morria e um espaço oco nascia no peito. Assim como o luto aparece,
assim como o luto aparece quando morre um parente, né? Com o passar do tempo, Calunga começou a designar um cemitério, pois antes estes povos africanos não tinham uma palavra para tal. Assim, o grande espaço de vazio e solidão era a Calunga Pequena. Já que o oceano é a Calunga Grande, o cemitério passou a ser chamado de Calunga Pequena. Termo também de formação histórica quimbundo, significa o cemitério, morte ou mesmo a peste, né? O lugar para onde Calunga Agobe, né? Que é outra inquice, leva as pessoas que vêm buscar para o plano espiritual. Quando a gente fala de inquice, quando a gente fala de orixá, a gente está falando muito das vibrações de esses eram deuses do panteão africano, a forma que eles eram cultuados. Quando a gente traz para dentro da Umbanda, é a vibração que a gente está cultuando, né? Então, seja como inquice, seja como orixá, a gente traz essa vibração. E essa é a vibração que eu falei no início, a vibração de transição entre os dois planos, né? Já se vê assim que os africanos associavam a palavra calunga à morte e ao mundo dos mortos, um jeito muito diferente do nosso, vale dizer, da cultura ocidental, sobretudo dos nossos dias, para o qual o cemitério, morada dos mortos, é um lugar triste e assustador, enquanto para os povos bantos, calunga era o que tornava uma pessoa ilustre e importante, porque mostrava que ela tinha incorporado em sua vida a força de seus antepassados. Dentro do cemitério, para a Umbanda, existe uma irradiação de luz e, definitivamente, ela não aceita nenhum tipo de trabalho negativo. Ainda mais no cemitério, que é um ponto de força de Obaluaê, o Senhor das Passagens. O cemitério é como se fosse um portal onde o espírito passa de um plano vibratório para o outro. No cemitério, o Baluaê absorve e dissipa energia ruim. Para a Umbanda, o Baluaê é o responsável pela morte, afinal rege a terra e tudo que nela nasce e um dia tem seu fim. Enquanto saberes dessa vibração em Orimá também podem ser relacionados à morte, dos ciclos e o fim de uma história para o começo de outra. Portanto, suas energias podem ser utilizadas dando início a uma nova vida. Por isso, o chamamos de Senhor das Passagens, mediador entre os mundos material e espiritual. Ele é conhecido como Senhor dos Espíritos e é responsável pela passagem dos seres humanos para o mundo dos mortos. Conhece a tristeza e as dores do luto, mas é a prova de que, com compreensão sobre os planos da existência, tudo pode ser superado e podemos seguir em frente. Saravá. Esse ensinamento que a gente traz hoje, com relação à Calunga, é que a gente escuta muito esse termo dentro da Umbanda, né? Calunga grande, quando é o mar, Calunga pequena, quando é o cemitério, e muita gente não tem noção de como surge essa palavra, como a gente adota essa palavra e quais os seus significados, né? Por que chegou-se a esse significado do mar ser uma calunga grande, do cemitério ser essa calunga pequena? Então, esse ensinamento de hoje, queria trazer um pouco sobre isso, para a gente fechar o mês aí que a gente está fazendo esses fundamentos dessa vibração Yorimá e Obaluaê, né? Que a gente possa tá explicando sempre que possível aqui nas giras virtuais todos esses termos, tudo aquilo que a gente utiliza dentro da Umbanda. Não é isso? Isso. Bom. Vamos dar sequência, vendo que texto você trouxe. Então, o meu texto hoje é um texto que eu retirei de um site de um grupo de estudo de Umbanda, né, que fala sobre a gargalhada de Exu, né? O texto tem como título Gargalhada de Exu não é deboche, e o que a gente fala é que gargalhada de Exu é sempre bom a gente falar sobre ela, né? Ainda mais numa gira como hoje, gira de Exu e Bobogiras, né? E o texto diz exatamente o seguinte: Exu muito já viveu. Suas encarnações foram inúmeras. Amplas são suas experiências. E no meio de suas andanças já viu de tudo. Por essa razão, quando o filho de fé relata suas dificuldades na matéria ou no amor, como se fossem os maiores problemas do mundo, ele gargalha. Não por desrespeito, contudo, ele já aprendeu quanto essas preocupações são pequenas
diante de todos os processos que se desenrolam no universo. Ele já esteve no lugar daquele consulente. Sabe como os transtornos do plano físico parecem ser enormes para a nossa consciência. Pegue qualquer objeto e o posicione bem à frente dos seus olhos. Ele bloqueará toda a sua visão, os nossos sentidos. Grandes serão suas dimensões. Porém, basta afastá-lo um pouco de sua vista para perceber como esse tamanho era uma ilusão. Assim são também nossas provações nesse planeta de provas e expiações. É preciso desenvolver o olhar que abarca a totalidade da vida. Compreenda que sua história não se iniciou em sua data de nascimento. Sua essência é o espírito, está apenas temporariamente num corpo feito de carbono e água. E lembre-se, você é imortal. Daquilo que hoje aflige seu coração, pequena importância terá daqui a 100, 200, 400 anos. Seu caminho é muito maior do que tudo o que vivencia atualmente. Não é que nossas atribulações do presente não sejam relevantes. Contudo, saibamos lhe dar o devido valor. Elas não são o fim do mundo, apenas mais um degrau em nossa longa estrada pessoal. Muitas encarnações já tivemos. Esta é apenas mais uma. De passo a passo, vamos construindo nossos tesouros espirituais. Exu age nas trevas e conhece as sombras da nossa alma. Por mais que alguns tentem assumir uma posição de vítima, ele está ciente que nós somos os criadores das mazelas que nos atormentam. Você não conseguirá enganá-lo. Ele olhou o seu passado. Antes de pedir um trabalho para abrir seus caminhos, procure mudar a você mesmo. Sua risada, mais do que um desaforo com nossa cara, é um mantra capaz de desagregar campos negativos. É uma expressão de sua sabedoria concreta. Não é qualquer entidade que pode se declarar um Exu. Seu espírito deve ter vencido as duras criaturas que habitam a consciência humana. Portanto, não se incomode com sua gargalhada. Entenda que esta está perante a um ser com muito conhecimento para lhe passar. Laroye Exu Mojubá. O texto eu achei bem bacana quando eu li. Traz um ensinamento tão bacana, né, assim, com relação ao trabalho de Exu, né? Nos traz uma visão que muitas vezes a gente bate aqui, né? Olha, às vezes o seu jeito de olhar a vida é que precisa mudar, né? Então, tudo aquilo que você acha que é problema, às vezes não é um problema. É algo que aí você não conseguiu enxergar ainda como uma expiação e uma prova para o seu melhoramento, para a sua evolução. Então, a gente sempre fala isso. Então, o texto traz muito isso. O que me chamou muita atenção no texto foi isso. Muito mais do que a gargalhada de Exu, que a gente está tão acostumado. Talvez pelo fato da gente estar dentro do terreiro e ser acostumado da forma das entidades, o texto me trouxe muito mais atenção com relação à forma com que ele coloca. A gente já teve várias vivências, né? E quando Exu chega para falar com a gente, também fala das suas vivências, da experiência que eles têm. Não é isso? Isso. Mas vamos lá. Vamos sim. Vamos trazer esse primeiro agora? Vamos sim. Aí ele traz sempre mais ensinamentos para a gente. Vamos sim. Né? A gente sempre pede, quando a gente traz os nossos textos, a gente sempre pede a entidade que complemente as informações para a gente. E hoje, dia de Exu e Pombogira, a gente sempre pede a presença do seu João aqui na nossa gira, né? Sim. Vamos lá, então? Laroye Exu, Exu, Mojubá. salve. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Salve, Sejão. Boa noite. Boa noite. Já vou começar, então, com a gargalhada. É isso? Salve, meus filhos. Que Deus abençoe a todos nessa noite de hoje. Boa noite para quem é da noite. Filhos, o que a gente pode dizer e explicar melhor sobre isso é
a vida de todos aqueles que ainda habitam esse planeta não é fácil. Ainda é um planeta que está em construção. De toda a humanidade que aqui habita está em ensinamento e crescimento, seja ele pessoal ou coletivo como humanidade. Então, as durezas da vida que os filhos sentem, a gente passa, não é de hoje. Por isso, gostei da fala que diz que é preciso esse afastamento. Quando se está numa ilha, não se enxerga a ilha, a própria ilha. É preciso sair a navegar para se enxergar a ilha. Assim são os problemas. Quando se está vivenciando um problema, filho, não se consegue enxergar direito as saídas. É preciso ter o distanciamento para que você enxergue uma melhor maneira de se comportar e agir para solucionar aquilo que você chamou de problema na sua vida. Assim que funciona. Gostei. Mas vou falar também de gargalhada. A gargalhada, realmente, toda vez que você escutar uma gargalhada, seja de Exu ou de uma bombogira, não pense que ela está debochando da sua dor. Ao contrário, não pense que nós, Exus, estamos relegando a sua dor. Estamos, filho, sim, com um fundamento. Gargalhada de Exu é fundamento também, filhos. Gargalhada de Exu tem energia. Gargalhada de Exu é manipulação de energia. Então, cada entidade que vem ao terreiro, que vem ali por meio de um médium da psicofonia, esse instrumento que tem a sua voz, que usa esse aparelho fonador desse médium, cada entidade que ali chega, ele tem consigo uma forma de manipular as energias, abrindo portais energéticos, manipulando e transmutando energia negativa em energia boa, né? Fazendo a limpeza do campo áurico daquele consulente, utilizando de elementos específicos. É comum em gira de Exu e bombogira você ver a utilização da asepsia com elemento do álcool, ali contido nas bebidas, ali contido no próprio álcool aspergido, às vezes, no ar. É comum você ver a utilização da queima e da combustão com alguma erva, algum elemento, para que ali possam ser queimadas todas as energias desnecessárias que são trazidas com pensamentos negativos, que são trazidas para o próprio corpo físico, as limpezas que ali são feitas. É comum você ver pólvora ser queimada e explodida para dissipar as moléculas ali e fazer com que a gente possa introduzir energia de transmutação no perispírito e no corpo áurico daquele consulente. Ah, mas você não vê isso, às vezes, no velho, você não vê isso no caboclo, que de forma totalmente diferenciada utiliza de seus conhecimentos ancestrais para fazer diversos trabalhos em manipulação de energia. Então, cada falange tem a sua forma e conhecimento específico de como trabalhar a manipulação de energia. Gargalhada, filhos, é manipulação de energia. Além de todos esses elementos, a gargalhada para Exus e bombogiras está ali na manipulação das energias dos sentimentos. É a captação do que você, consulente, do que você, filho, está trazendo aos nossos pés, do seu sofrimento, da sua agonia, da sua ansiedade, da sua maneira de não conseguir
enxergaram a saída, dizendo que os caminhos estão fechados. Sim, filho, é ali naquelas gargalhadas, na conversa franca, ali que a gente consegue esclarecer que também muitas das vezes já passamos por tudo aquilo que você está passando agora. E que estamos aqui, de pé, sempre, carregando sempre conhecimento e utilizando todas as experiências de nossas vidas passadas para fazer com que você caminhe por caminhos corretos nessa sua vida, facilitando o seu caminho, jamais, filho, apenas te esclarecendo que existem duas formas de caminhar. Uma, a qual você caminha na cegueira, e outra é que é preciso você olhar para dentro e se enxergar. Quando a gente reconhece que precisa ajuda, quando a gente reconhece que precisa mudar a forma de caminhar para não permanecer em erraticidade por 100, 200, 300 ou 400 anos, como foi falado aqui, a gente percebe que nossa mudança é gradativa, muitas vezes dolorosa, mas sempre necessária. E assim é o trabalho de Exu, filhos. Assim é o trabalho que eu gostaria muito que os filhos compreendessem como é feito. Então, filho, o trabalho de Exu, a grande maioria deles, a realização é executada pelos próprios filhos. Porque toda a energia que é manipulada e transmutada é para que os filhos se sintam bem e não padeçam e não caiam com nenhum sofrimento, com nenhuma prova, com nenhuma expiação. Então, filhos, é esse caminhar junto. É como perguntar aos mais velhos, é como respeitar sua experiência e sua caminhada. É como perguntar a um amigo, como você agiria no meu lugar, o que eu devo fazer? Isso não é vergonhoso, isso é nobre. É dizer, eu estou em aprendizado e reconheço isso. Por isso, às vezes eu preciso me afastar e olhar para dentro de mim, sentir tudo o que está acontecendo no caminhar mudar. Isso é nobre, filhos. Isso é muito nobre. E assim os filhos vão em aprendizado crescendo. Não é isso? Isso. E aí a gente gargalha, não só para manipular a energia, a gente gargalha de felicidade. Quando o filho consegue compreender isso, que ele está aqui para o seu aprendizado e melhoramento o tempo inteiro. E é tão bom essas gargalhadas festivas, vendo o crescimento dos filhos. E que assim seja. Que os filhos possam sempre estar bem, mesmo nos momentos de dificuldade. Pois aquele que tem a serenidade para compreender todos os momentos em que está passando, mesmo aqueles de dor, ele consegue sim superar cada momento e tirar desse momento muita experiência de enfrentamento para novas situações em que ele se sairá muito melhor na vida, buscando a verdadeira felicidade, a verdadeira forma correta de viver essa experiência terrena de oportunidade tão bonita que é essa encarnação que vocês estão vivendo. Por isso, nessa encarnação, filho, esqueça as mágoas, esqueça os rancores e ódios, esqueça tudo aquilo que ainda te fere nesse sentido. Dê atenção à sua oportunidade única de estar nessa vida para se melhorar, para ser melhor que ontem, sempre. O amanhã nos aguarda e que o amanhã seja sempre melhor que hoje.
Mas vamos cuidar do hoje, vamos ser melhor que ontem, na vibração que nos cerca, na emanação que emitimos, nos sentimentos que preservamos com muita honra, e que assim seja. Que assim seja. Laroye, Exu, Exu é Mojubá. Salve, filhos, que vocês recebam toda a luz no caminho de vocês. Graças a Deus. Fica com Deus. Nós vamos dar sequência agora, fazer a nossa prece de cura e também aproveitar e emanar toda essa energia para o nosso hospital espiritual. Vou esperar. Que assim seja. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores do templo, dos trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de todas as equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus, vamos fazer a purificação da água. Vamos sim. A gente pede nesse momento que todos vocês que aqui estão possam ter à mão um copo com água, ou mesmo uma garrafa, né, para que vocês possam fluidificar a água neste momento. A gente pede que faça a imposição da mão sobre o copo, e a gente pede a espiritualidade maior, a esses guardiões da casa, Exus e Bombogiras, que possam depositar nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. E esse remédio seja um remédio de luz que necessitamos para todas as nossas dificuldades. Que assim seja. Graças a Deus. O que a gente pede no copo com água? Na verdade, a água é um dos elementos que melhor conduz a energia, né? Então, fluidificar esse elemento é bem fácil, é bem mais fácil do que qualquer outro elemento, né? Então, a gente utiliza esse canal de comunicação do elemento água aí, com essa energia que a gente irradia aí, desse palmo chakra que a gente coloca sobre a água, né? Com a força pensamento, a gente tem essa capacidade. Todos nós, você aí desse lado também. Tem como. Vamos lá. Explica para a gente o que são as nossas caixinhas que a gente vai fazer a prece agora. Isso. Quando a gente faz uma prece, quando a gente e faz um pedido nessa prece, a gente emana uma irradiação muito boa para aqueles que necessitam. Seja a nós mesmos, quando a gente faz um pedido de proteção, né, aos nossos guias, seja para quem está precisando nesse momento. Então, na irradiação dessa prece, a gente emana pensamentos que fazem com que a pessoa receba da melhor maneira possível. Aqui, a gente chamou isso de caixinha virtual de prece. Na casa, a gente tem as caixinhas virtuais, a gente tem as caixinhas de prece, onde é colocado os nomes ali para os encarnados, as pessoas vivas, e os desencarnados, as pessoas que já estão no plano espiritual. E aqui a gente repete, dando esse nome de caixinha virtual de prece, que é esse formulário, que você pode ver aqui o endereço abaixo do vídeo, e pode preencher, que sempre nesse momento das giras, a gente faz essa vibração para todos aqueles nomes que estão ali, né, Adilson? Isso.
Vamos lá, então, fazer essa Vamos vibração? sim. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos teus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Que assim seja. Que Graças a assim Deus. seja, Gleice. E agora, então, a gente vai partir para o momento final dos nossos informes. Isso. Vamos sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Adilson. Assim, a gente encerrou as inscrições para o curso de Introdução à Doutrina de Umbanda, mais uma turma que a gente formou aí para o Templo Escola Padre João de Aruanda. A gente sempre amplia as vagas, né, assim, porque a procura é muito grande, e assim, a gente deixou 70 vagas, não é isso? E as vagas foram todas preenchidas rapidamente, aí a gente entende que as pessoas estão buscando conhecimento, buscando conhecer e perder o preconceito com relação à Umbanda. Então, no curso, a gente fica muito feliz de ter um número tão extenso de pessoas que nos procuraram aí, né? Então, a gente agradece. E falando, né? Em breve a gente abre outra turma, aqueles que não conseguiram participar agora, em breve a gente abre outra turma, tá? Outro recadinho que eu tenho para dar tem relação aí a esse início do próximo mês de setembro, né? A gente está fechando esse mês, essa última gira, e o mês de setembro a gente comemora São Cosme e São Damião, né? O Dia dos Herês dentro da Umbanda também, né? Onde a gente comemora aí com festa, com gira, né? Então a gente vai fazer uma gira muito especial com esses herês, em que a gente vai fazer uma distribuição de saquinhos nessa gira. E para a confecção desses saquinhos, a gente está recebendo no templo as doações de doces, balas, pirulitos e tudo aquilo que vai dentro do saquinho, né? Ou, se você preferir, também deixei o endereço aqui, né, do Pix, né? Se você quiser contribuir, se você estiver fora, quiser contribuir também para a montagem desses saquinhos, a gente vai fazer essa distribuição. A gente agradece a colaboração de todos, como é feito todos os anos, né? Todo mundo que quer participar desse momento aí, com essa criançada espiritual, que também a gente vai distribuir os saquinhos para as crianças que adoram, e nós, crianças também, que despertamos nossa criança interior nesse mês, e que assim seja, né? Esses são os recadinhos que eu tenho para hoje, né? Isso. Vamos encerrar? Vamos sim. Achei que passou rápido a gira hoje. Passou, né? sim. Só antes de eu fazer uma prece final para a gente encerrar, eu queria deixar apenas essa reflexão que seu João trouxe para a gente, né? Assim, o fato da gente ser um umbandista não faz com que nós não tenhamos problemas, os ditos problemas, né? Mas quando a gente tem esse aprendizado desses guias, esse aprendizado que nos foi trazido hoje, eles nos tornam mais amenos, né? Então, assim, a gente consegue, às vezes, superar de uma forma diferenciada, justamente por esse conhecimento do que foi passado e transmitido hoje. Tudo aquilo que a gente passa é para o nosso crescimento. Então, que assim seja na vida de todos nós que estamos aqui, que a Umbanda possa nos trazer isso da melhor maneira possível, né, para todos nós, né? Então, eu peço, nessa noite de hoje, que sejam amenizadas todas as nossas dores, que todas as energias que aqui foram manipuladas possam nos fazer sempre crescer da melhor maneira possível, nesse aprendizado tão importante para a nossa vida. Agradecemos a presença desses guias espirituais que nos acompanham no dia a dia e pedimos toda bênção e luz para as nossas vidas, mais uma vez, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. É isso. A gente agradece mais uma vez. Uma boa semana. Uma boa semana.